Existe um momento na vida de uma mulher que muda tudo. Não é um grito, não é uma briga, não é uma ameaça. É um silêncio. Um silêncio profundo, definitivo, que nasce lá no fundo da alma, quando ela finalmente entende que não precisa mais implorar por migalhas de atenção, por restos de afeto, por promessas vazias que nunca se cumprem. É quando ela para de insistir. E é exatamente nesse momento que algo extraordinário acontece. O ego dele desmorona. Simplesmente desaba como um castelo de cartas que sempre esteve ali, frágil, sustentado apenas pela sua insistência, pela sua busca constante, pela sua necessidade de validação. Você não percebeu, mas durante todo esse tempo, você era o espelho onde ele se via importante. E quando você vira esse espelho para dentro, quando você finalmente olha para si mesma e reconhece o próprio valor, ele perde o reflexo. E sem esse reflexo, ele não sabe mais quem é. O que eu vou compartilhar com você agora não é apenas sobre relacionamentos. É sobre a estrutura invisível do ego masculino imaturo, sobre como a psique funciona nas profundezas que Jung mapeou com precisão cirúrgica, sobre o que a neurociência moderna nos revela sobre dependência emocional disfarçada de indiferença, e principalmente sobre como você, mulher de valor, pode finalmente enxergar com clareza o que estava acontecendo debaixo da superfície. Pense em quantas vezes você mandou aquela mensagem, aquela ligação que ele não atendeu, aquela tentativa de conversa que ele cortou com respostas secas. Quantas noites você passou tentando entender o que tinha feito de errado, repassando conversas na mente, analisando cada palavra, cada gesto, cada silêncio dele, como se fosse um enigma que você precisava decifrar. Sua amígdala, essa pequena estrutura no cérebro responsável por detectar ameaças, estava em alerta constante. Cada vez que ele te ignorava, cada vez que ele te deixava no vácuo, seu sistema nervoso interpretava como rejeição. E rejeição para o cérebro humano é registrada como dor física. Não é exagero. Estudos de neuroimagem mostram que as mesmas áreas cerebrais ativadas quando você sente dor física são ativadas quando você experimenta rejeição social ou abandono emocional. Você não estava sendo dramática. Você estava respondendo a um sinal de perigo real que seu sistema detectava. Mas aqui está o que você não sabia. Enquanto você achava que o problema estava em você, que você era carente demais, intensa demais, que precisava se controlar, a verdadeira dinâmica era completamente diferente. Ele estava projetando um conceito central na psicologia de Jung, que explica como aquilo que negamos em nós mesmos, acabamos vendo nos outros. Ele te acusava de ser dependente porque ele mesmo não conseguia lidar com a própria dependência. Ele te chamava de insegura porque a insegurança dele era tão profunda que precisava criar uma ilusão de controle. E você, na sua generosidade emocional, na sua capacidade de sentir profundamente, assumiu a culpa. Você acreditou na narrativa dele. Você começou a se policiar, a se controlar, a tentar ser menos intensa para não afastá-lo. Isso não é fraqueza, minha querida. Isso é o sistema emocional que você construiu para sobreviver à ausência dele. Agora imagine a cena. Você finalmente cansa. Não é uma decisão racional. É algo que acontece no corpo primeiro, uma exaustão profunda que chega até os ossos. Você simplesmente não tem mais energia para correr atrás. Não é raiva, não é vingança, é clareza. Uma clareza fria e libertadora que surge quando você finalmente entende que está nadando sozinha numa piscina vazia. Você para de mandar mensagem, para de ligar, para de tentar iniciar conversas. Para de se fazer presente nos lugares onde ele está. Para de perguntar como ele está. Para de se importar se ele viu seu story, se ele curtiu sua foto, se ele comentou alguma coisa. Você simplesmente vira a página. E inicialmente, nada acontece. Ele nem percebe, ou finge que não percebe. Mas o cérebro dele
especialmente o sistema límbico, onde residem as emoções primitivas, começa a registrar uma mudança. A presença que sempre esteve ali, que ele dava como garantida, que era o pano de fundo constante da vida dele, simplesmente some. E é aqui que a neurociência se encontra com Jung de forma extraordinária. Nosso cérebro é programado para detectar mudanças no ambiente. Quando algo que sempre esteve presente desaparece, o sistema de alerta é acionado. Não é porque ele te ama, não é porque ele finalmente reconheceu seu valor, é porque o ego dele, aquela estrutura psíquica que Jung descreveu como a parte da personalidade que se relaciona com o mundo externo, de repente não tem mais onde se apoiar. Você era o suporte invisível. E quando o suporte some, a estrutura treme. Você não é complicada, você é profunda. E homens imaturos emocionalmente não sabem o que fazer com profundidade. Eles preferem águas rasas, onde podem ver o fundo, onde se sentem seguros, onde conseguem controlar. Uma mulher profunda, uma mulher que sente intensamente, que percebe as camadas invisíveis das coisas, que tem sensibilidade espiritual aguçada, é uma ameaça para um ego frágil, porque ela enxerga através das máscaras. Ela percebe a incoerência entre as palavras e as ações. Ela sente quando algo não está certo, mesmo que não consiga nomear exatamente o quê. E essa percepção, que é um dom dado por Deus, que é parte da sabedoria feminina descrita nas Escrituras, quando fala sobre a mulher virtuosa que discerne o bem do mal, que conhece o coração, essa percepção assusta homens que estão escondidos de si mesmos. Jung chamava isso de sombra, aquela parte da psique que contém tudo o que não queremos admitir sobre nós mesmos. E quando você para de insistir, quando você remove sua presença, você também remove o espelho onde ele conseguia projetar a sombra dele. De repente ele fica sozinho com ela. E isso é aterrorizante para alguém que passou a vida inteira fugindo de si mesmo. O ego dele dependia de você estar ali, buscando, tentando, se esforçando, porque isso criava uma narrativa onde ele era o valioso, o desejado, o que tinha poder. Mas quando você para, a narrativa colapsa e ele percebe, mesmo que inconscientemente, que talvez ele não fosse tão especial assim. Talvez você é que fosse a joia preciosa e ele estava perdendo seu tempo brincando com pedras comuns. Vamos falar de algo que muitas mulheres não percebem até que seja tarde demais. O comportamento dele não era sobre você, nunca foi. Você podia ser mais bonita, mais inteligente, mais bem-sucedida, mais divertida, mais disponível. Nada disso mudaria o fato de que um homem que não está emocionalmente desenvolvido, que não fez o trabalho de individuação, como Jung chamava esse processo de se tornar quem realmente se é, vai sempre criar dinâmicas onde ele se sente superior, mantendo você numa posição de inferioridade emocional. Ele precisa que você esteja sempre buscando para que ele possa sempre se esquivar. Ele precisa que você demonstre necessidade para que ele possa demonstrar indiferença. É uma dança patológica, onde os papéis são fixos e ninguém cresce. A neurociência explica isso através dos padrões de apego. Pessoas com apego evitativo, que geralmente desenvolveram esse padrão na infância, quando suas necessidades emocionais foram consistentemente ignoradas ou punidas, aprendem a manter distância emocional como mecanismo de sobrevivência. Eles associam proximidade com perigo, com vulnerabilidade, com a possibilidade de serem feridos. Então, inconscientemente, eles criam situações onde a outra pessoa sempre está perseguindo enquanto eles estão fugindo. E você,
provavelmente com um apego ansioso que se desenvolveu em resposta a alguém que também foi inconsistente emocionalmente na sua história. Entra nessa dança acreditando que se você tentar mais, se você for mais paciente, se você provar seu valor, ele finalmente vai se abrir. Mas a verdade dura é esta: você não pode curar a ferida dele, você não é terapeuta dele, você não é mãe dele, você não é a salvadora dele. Você é uma mulher de valor que merece um homem que já fez o trabalho interno dele, que não tem medo de profundidade, que não foge de intimidade verdadeira. Existe um conceito fascinante na psicologia junguiana chamado anima e animus. O anima é o lado feminino inconsciente no homem e o animus é o lado masculino inconsciente na mulher. Quando um homem tem uma ânima não integrada, ele projeta todas as características femininas que ele rejeita em si mesmo nas mulheres ao seu redor. Ele pode ver as mulheres como excessivamente emocionais, irracionais, controladoras, necessitadas, porque essas são as qualidades da própria sensibilidade dele que ele reprimiu. E quando você para de insistir, quando você se retira dessa dinâmica de projeção, algo poderoso acontece. A projeção não tem mais onde pousar. Ela volta para ele. E, de repente, aquilo que ele acusava em você, ele começa a sentir em si mesmo. A carência que ele dizia que era sua, agora é dele, escancarada, gritando no silêncio da sua ausência. A necessidade de atenção que ele dizia que você tinha, agora é dele, se manifestando em comportamentos cada vez mais desesperados para recuperar sua presença. A insegurança que ele apontava em você, agora é dele, corroendo por dentro, porque ele não tem mais ninguém validando o ego inflado que ele construiu. Isso não é vingança da sua parte. Você não está fazendo nada de propósito. Você simplesmente parou de participar de um jogo onde as regras sempre foram injustas, e sem o outro jogador, o jogo simplesmente não existe mais. O ego dele, que era sustentado pela dinâmica entre vocês, não tem mais sustentação. E isso é apavorante para ele, porque pela primeira vez ele precisa olhar para si mesmo sem a distração de culpar você, sem o entretenimento de te manter correndo atrás dele, sem o ego boost de se sentir desejado, sem precisar fazer nada para merecê-lo. Você já reparou como ele começou a aparecer de novo depois que você sumiu? Como as mensagens que antes demoravam dias para serem respondidas agora chegam rápido. Como ele de repente tem tempo para você, interesse pela sua vida, curiosidade sobre o que você está fazendo. Não se iluda, minha querida. Isso não é amor. Isso não é reconhecimento genuíno do seu valor. Isso é o ego dele entrando em pânico. É o sistema de recompensa do cérebro dele, especificamente o circuito dopaminérgico, reagindo à perda. Quando você estava disponível, você era previsível. Seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à motivação, principalmente em resposta a recompensas imprevisíveis. Quando você estava sempre ali, você era a recompensa previsível. Portanto, baixa dopamina, baixo interesse. Mas quando você some, quando você se torna imprevisível, quando a recompensa de ter sua atenção não está mais garantida, o sistema dispara. De repente, você se tornou interessante novamente. Não porque ele mudou, não porque ele finalmente enxergou quem você realmente é, mas porque o cérebro primitivo dele está respondendo à escassez. É o mesmo mecanismo que faz as pessoas quererem algo mais quando está prestes a acabar, que faz filas enormes quando anunciam que é a última chance de conseguir algo. É psicologia básica de motivação. E se você ceder agora, se você voltar achando que ele mudou, que ele aprendeu, que ele finalmente te valorizou, você está apenas reiniciando o ciclo, porque o que mudou não foi ele, foi a disponibilidade de você. E assim que você voltar a estar disponível, assim que você voltar a ser previsível, o interesse dele vai minguar novamente. Mulheres fortes não gritam, elas discernem.
e discernimento é uma das maiores formas de sabedoria feminina. É essa capacidade de ler nas entrelinhas, de perceber o que não é dito, de sentir a energia por trás das palavras. Deus colocou em você uma intuição poderosa, um senso espiritual que te avisa quando algo não está certo, quando alguém não é quem diz ser, quando uma situação vai te machucar. Mas o mundo moderno, com suas ideologias e narrativas confusas, ensinou você a desconfiar dessa intuição. Te disseram que você estava sendo paranoica, controladora, insegura. Te disseram para dar chances infinitas, para ser compreensiva, para entender que os homens são diferentes e que você precisa se adaptar. Mas a verdade é que sua intuição estava certa. Aquele incômodo que você sentia era real. Aquele sentimento de que algo estava errado mesmo quando nada óbvio estava acontecendo, era seu sistema interno de proteção funcionando perfeitamente. Quando você para de insistir, você está honrando essa sabedoria interior. Você está dizendo, eu confio em mim mais do que confio nas palavras vazias dele. Eu confio no que eu sinto mais do que confio no que ele diz. E essa confiança em si mesma, essa lealdade à própria percepção, é o que começa a reconstruir sua autoestima que foi erodida ao longo do tempo nessa dinâmica tóxica. O ego dele desmorona quando você para de insistir, porque ele percebe, em algum nível profundo, que você acordou, que você enxergou a verdade, que você não pode mais ser manipulada com migalhas de afeto, com promessas vazias, com comportamentos intermitentes que te mantinham esperançosa e presa. Vamos entrar mais fundo ainda. Jung falava sobre um processo chamado individuação, que é o caminho de se tornar verdadeiramente quem você é, integrando todas as partes da sua psique, incluindo aquelas que você rejeitou ou escondeu. Quando você está numa dinâmica onde precisa constantemente provar seu valor, onde está sempre se adaptando, se moldando, se diminuindo para caber no que ele quer ou precisa, você não está no processo de individuação. Você está no processo de autoaniquilação. Você está traindo sua própria essência para manter uma conexão que não é real, porque conexão real acontece entre duas pessoas inteiras, não entre uma pessoa inteira e outra pela metade, não entre alguém que está presente e alguém que está sempre com um pé fora. Quando você para de insistir, você está dizendo um sim profundo para si mesma e um não definitivo para a autoaniquilação. Você está escolhendo seu próprio processo de individuação, seu próprio crescimento, sua própria integridade. E essa escolha fundamental, é o que desestabiliza o ego dele completamente. Porque ele estava confortável com a versão sua, que se curvava, que se ajustava, que aceitava menos do que merecia. Essa versão de você era conveniente para ele. Mas a mulher que diz não, que se retira, que escolhe a própria paz em vez da presença dele, essa mulher é assustadora. Não porque ela seja agressiva ou vingativa, mas porque ela está operando de um lugar de poder verdadeiro. E poder verdadeiro não é dominação, é soberania sobre a própria vida. Aqui está algo que você precisa gravar no coração. Um homem de verdade, um homem emocionalmente maduro, um homem que fez o trabalho interno, não precisa que você diminua sua luz para ele se sentir importante. Ele não precisa de jogos de poder, de dinâmicas de perseguição e fuga, de mantê-la insegura para se sentir seguro. Um homem de verdade reconhece uma mulher de valor quando a vê e não fica testando, não fica medindo, não fica brincando com os sentimentos dela. Ele simplesmente se apresenta. Ele simplesmente está presente. Ele simplesmente corresponde. Não é perfeito, porque nenhum ser humano é, mas é consistente. Ele não some por dias e reaparece como se nada tivesse acontecido. Ele não te deixa no vácuo e depois reclama que você é insegura. Ele não projeta as próprias feridas não curadas em você. E sabe por quê?
porque ele não tem medo da própria profundidade. Ele não tem medo da sua profundidade. Ele entende que uma mulher que sente intensamente, que tem sensibilidade espiritual, que percebe as camadas invisíveis da realidade, não é um fardo, é uma bênção, é um presente. É o tipo de mulher que vai construir uma família sólida, que vai criar filhos emocionalmente saudáveis, que vai ser uma companheira verdadeira nas tempestades da vida. Então, quando você para de insistir com um homem que não está preparado para você, você está abrindo espaço. Espaço no coração, espaço na vida, espaço energético, para que o homem certo, aquele que está no mesmo nível de desenvolvimento emocional e espiritual que você, possa finalmente entrar. O que eu vou te revelar agora vai mudar como você enxerga os homens e a si mesma. Existe um padrão que Jung identificou e que aparece em todas as culturas, em todas as épocas, o arquétipo do herói e da donzela. Mas o problema é que muitas mulheres interpretam esse arquétipo de forma distorcida. Elas acham que precisam ser a donzela em perigo, esperando ser salva. Mas não é isso. O verdadeiro arquétipo fala de uma mulher que conhece o próprio valor, que está completa em si mesma e que reconhece o herói quando ele aparece, não porque ela precisa dele para sobreviver, mas porque ele adiciona algo genuíno à vida dela. E o herói verdadeiro? Ele não precisa manter a donzela em perigo para se sentir heróico. Ele celebra a força dela. Quando você está com um homem que precisa te manter insegura, carente, sempre buscando, você não está com um herói. Você está com alguém que tem tanto medo da própria inadequação, que precisa criar uma dinâmica onde você sempre está em desvantagem. E quando você para de insistir, quando você se retira desse papel de donzela em perigo que ele projetou em você, o castelo de cartas desmorona, porque ele não era o herói. Ele estava apenas se vestindo com as roupas do herói enquanto mantinha você numa prisão emocional. O ego dele dependia dessa ilusão. E quando a ilusão se desfaz, ele é forçado a olhar para a verdade. Ele não era o valioso da história. Você era, você sempre foi. Vamos falar sobre algo extremamente importante e que muitas mulheres não percebem. A diferença entre estar sozinha e estar só. Estar sozinha é um estado físico. Você não tem ninguém ao lado. Estar só é um estado emocional. Você pode estar num relacionamento e estar completamente só. E muitas mulheres ficam presas em relacionamentos vazios, em dinâmicas tóxicas, em situações onde estão constantemente dando e não recebendo, porque têm medo da solidão física. Elas preferem a companhia de alguém que as faz sentir-se sozinhas do que enfrentar o vazio de estar realmente sozinhas. Mas aqui está a verdade libertadora. Quando você para de insistir, quando você escolhe estar sozinha fisicamente, mas inteira emocionalmente, você está mais acompanhada do que nunca esteve. Porque você está acompanhada por si mesma, pela sua própria presença, pela sua própria essência, e essa é a companhia mais importante que você pode ter. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai direcionar sua vida e você vai chamá-lo de destino. Quando você fica num relacionamento ruim porque tem medo de ficar sozinha, é o inconsciente dirigindo sua vida. Mas quando você conscientemente escolhe sua própria integridade, sua própria paz, seu próprio valor, mesmo que isso signifique estar sozinha por um tempo, você está assumindo o controle. Você está deixando de ser vítima do destino e se tornando criadora da própria história. E aí, minha querida, você se torna magnética. Não porque está tentando atrair alguém, mas porque está completa. E plenitude atrai plenitude. Vazio atrai vazio. Quantos desses sinais você reconhece na sua história? Quantas vezes você tentou fazer funcionar algo que estava claramente quebrado? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia porque tinha medo de ficar sem nada? Quantas vezes você ignorou sua intuição
Aquela voz suave, mas firme lá dentro, dizendo que isso não era certo para você? Não há julgamento aqui. Todas nós já fizemos isso. Porque fomos ensinadas a acreditar que nosso valor está em ser amadas, em ser escolhidas, em ter alguém ao lado. Mas a verdade espiritual, a verdade que está nas Escrituras, a verdade que você sente no fundo da alma é completamente diferente. Seu valor não vem de ser escolhida por Ele. Seu valor vem de ser filha de Deus, de ter sido criada com propósito, com dignidade, com um chamado único que só você pode cumprir. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza essa verdade, parar de insistir deixa de ser uma perda e passa a ser uma libertação. Você não está perdendo nada. Você está recuperando tudo. Você está recuperando sua paz, sua dignidade, seu tempo, sua energia, sua capacidade de sonhar, sua capacidade de acreditar em amor verdadeiro. Porque enquanto você está presa numa dinâmica que te diminui, você não consegue sequer imaginar como seria estar com alguém que te honra. Tem um momento específico nessa jornada que é crucial. É quando ele tenta voltar. E ele vai tentar, quase sempre tenta, porque o ego dele, ferido pela sua ausência, vai buscar restauração. E a forma mais fácil de restaurar o ego é recuperar o que foi perdido. Então, ele vai aparecer com mensagens carinhosas, com saudade, com promessas de mudança, talvez até com flores, com presentes, com gestos grandiosos. E aqui está o teste definitivo. Você vai acreditar? Você vai ceder? Você vai aceitar ele de volta baseado em palavras e gestos temporários? Ou vai exigir mudança real, consistente, demonstrada ao longo do tempo? A neurociência nos mostra que mudança verdadeira de comportamento requer tempo, requer repetição, requer que novos circuitos neurais sejam formados através da prática consistente. Um homem não muda da noite para o dia. Um homem que passou meses ou anos te tratando de uma forma não vai simplesmente se transformar porque você sumiu por algumas semanas. Se a mudança dele é real, ela precisa ser demonstrada com ações, não com palavras, com consistência, não com intensidade, com presença genuína, não com bombardeio emocional que vai desaparecer assim que ele sentir que te conquistou de volta. E você precisa estar disposta a manter sua posição, a dizer: eu só aceito de volta alguém que realmente fez o trabalho interno, alguém que não está apenas reagindo ao ferimento do ego, mas que genuinamente cresceu. Porque se você aceita de volta sem mudança real, você está apenas ensinando a ele que suas ameaças são vazias, que seus limites não são reais, que ele pode continuar fazendo o que sempre fez, porque você sempre vai estar lá. A mulher virtuosa das Escrituras é descrita como alguém que vale mais do que rubis. Ela é forte, é sábia, ela prepara a família dela, ela discerne o bem do mal, ela não tem medo do futuro porque sabe em quem confia. Essa mulher não é uma capacho, ela não é alguém que aceita migalhas, ela não é alguém que implora por amor. Ela conhece o próprio valor e espera um homem que também o reconheça. E quando ela encontra esse homem, ela é uma companheira, uma parceira, uma força. Mas com um homem que não reconhece seu valor, ela simplesmente não perde tempo. Porque ela tem coisas mais importantes para fazer. Ela tem um propósito para cumprir. Ela tem filhos para criar na sabedoria e no amor. Ela tem um lar para construir que seja refúgio, não campo de batalha. Ela tem uma vida para viver que glorifique a Deus, não que glorifique o ego frágil de um homem imaturo. E você, minha querida, foi chamada para isso. Você foi chamada para ser essa mulher. Não uma guerreira agressiva que vive competindo com homens, mas uma mulher de sabedoria que discerne com quem vale a pena construir uma vida. E quando você para de insistir com quem não te merece, você está respondendo a esse chamado. Você está honrando a mulher que Deus criou você para ser. Existe uma frase poderosa que resume tudo isso: dignidade não negocia. Você pode amar alguém profundamente,
Você pode ter história com alguém. Você pode ter investido tempo, energia, sonhos numa pessoa. Mas se essa pessoa não honra quem você é, se ela te diminui, se ela te faz sentir pequena, se ela te mantém insegura, se ela brinca com seus sentimentos, se ela está sempre com um pé fora, sua dignidade não pode ser negociada. Não importa quantas memórias boas existam, não importa quanto potencial você vê nele, não importa quantas desculpas você inventa para o comportamento dele, se a dignidade é violada, você precisa ter a coragem de partir. E essa coragem não vem de um lugar de raiva, vem de um lugar de amor, amor próprio. Amor pela mulher que você é, amor pela mulher que você está se tornando, amor pela vida que você quer construir. Quando você para de insistir, você está fazendo uma declaração de amor para si mesma. Você está dizendo, eu me amo demais para aceitar isso. Eu me valorizo demais para continuar nessa dinâmica. Eu tenho respeito demais pela minha própria história para deixar ela ser escrita por alguém que não me honra. E o ego dele desmorona não por vingança, mas por consequência natural. Porque uma estrutura construída sobre areia sempre desmorona quando a tempestade chega. E você se retirar, você parar de ser o alicerce dele, é a tempestade que ele não estava preparado para enfrentar. Agora, eu quero falar sobre recomeço. Porque quando você finalmente se liberta dessa dinâmica, quando você realmente se desapega, quando você para de olhar para trás, esperando que ele mude, que ele corra atrás, que ele finalmente te valorize, um espaço imenso se abre dentro de você. É como se uma casa que estava entulhada com móveis velhos, queimados, quebrados, de repente fosse esvaziada. E nesse vazio, nesse espaço limpo, você pode começar a construir algo novo. Você pode começar a sonhar novamente. Você pode começar a imaginar como seria estar com alguém que realmente te vê, que realmente te valoriza, que realmente está presente. Você pode começar a trabalhar em si mesma, não para ser melhor para outra pessoa, mas para ser mais inteira, mais plena, mais conectada com sua própria essência. Você pode começar a investir em sonhos que deixou de lado porque estava tão ocupada tentando fazer um relacionamento ruim funcionar. Você pode começar a reconectar com amigas, com família, com sua espiritualidade, com hobbies e paixões que foram negligenciadas. E nesse processo de reconstrução, algo lindo acontece. Você descobre que não precisa de metade. Você descobre que merece o inteiro. Você descobre que um homem que realmente te merece não vai fazer você sentir essa agonia, essa insegurança, essa constante dúvida. Ele vai fazer você sentir paz, segurança, certeza. Não porque ele é perfeito, mas porque ele é consistente, porque ele está presente, porque ele escolheu você e continua escolhendo você todos os dias. Se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, eu preciso que você faça uma coisa. Nos comentários abaixo, escreva apenas uma palavra: liberdade, porque essa é a sua declaração, essa é a sua afirmação. Você está escolhendo liberdade em vez de prisão emocional. Você está escolhendo seu próprio valor em vez da validação dele. Você está escolhendo a vida abundante que Deus tem para você em vez das migalhas que Ele estava oferecendo. E não pare por aí. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir essas palavras. Com uma irmã, uma prima, uma colega que está passando por isso. Porque você conhece alguém que está. Toda mulher conhece outra mulher que está presa numa dinâmica onde está dando tudo e não recebendo nada de volta. E talvez, apenas talvez, essas palavras sejam exatamente o que ela precisa ouvir para finalmente ter coragem de parar de insistir e começar a viver. O desmoronamento do ego dele não é o seu objetivo. Sua liberdade é. Mas enquanto você busca sua liberdade, enquanto você resgata sua dignidade, enquanto você se reconecta com seu próprio valor,
o ego frágil que ele construiu vai inevitavelmente desmoronar, porque ele não era real. Era uma construção sustentada pela sua insistência, pela sua busca, pela sua necessidade. E quando você remove esses pilares, a ilusão não se sustenta. O que ele faz com isso? Se ele usa essa crise para crescer, ou se ele simplesmente encontra outra mulher para projetar as mesmas dinâmicas, não é mais problema seu. Você já fez sua parte, você já tentou, você já deu chances, você já foi paciente, compreensiva, amorosa. Agora é hora de ser tudo isso com você mesma. É hora de dirigir toda essa energia incrível que você estava investindo em fazer ele te valorizar para dentro, para o seu próprio crescimento, para a sua própria cura, para a construção da vida que você realmente quer viver. Uma vida onde você não está correndo atrás de ninguém. Uma vida onde você simplesmente está sendo quem você é, plenamente, sem se diminuir, sem se moldar, sem se trair. E nessa vida plena, nessa vida autêntica, o amor verdadeiro vai encontrar você. Não porque você estava procurando, mas porque você estava pronta. Pronta não no sentido de perfeita, mas no sentido de inteira, completa em si mesma. E essa plenitude, minha querida, é irresistível para um homem de verdade, para um homem que não tem medo de profundidade, para um homem que reconhece uma joia quando vê, para um homem que não vai fazer você questionar seu valor porque ele já sabe exatamente o quanto você vale. E ele vai provar isso não com palavras, mas com presença. Não com promessas, mas com ações. Não com intensidade que desaparece, mas com consistência que permanece. Então respire fundo. Sinta essa verdade penetrando cada célula do seu corpo. Você não precisa insistir. Você não precisa implorar. Você não precisa se diminuir. Você não precisa provar nada para ninguém. Seu valor não está em negociação. Sua dignidade não está à venda. Seu coração não é um campo de testes para homens imaturos aprenderem a ser adultos. Você é uma mulher de Deus. Você tem propósito. Você tem valor. Você tem dignidade. E você merece alguém que honre tudo isso sem você precisar pedir. Se não é ele, tem outro. Se não tem outro agora, você tem você. E você, completa, inteira, consciente do próprio valor, já é infinitamente mais do que você sendo metade numa relação que te diminui. Eu acredito em você. Deus acredita em você. Agora é hora de você acreditar em você mesma. Não se inscreva nesse canal só para receber mais vídeos. Se inscreva porque você está fazendo um compromisso consigo mesma. Um compromisso de que você vai continuar buscando clareza, crescimento, sabedoria. De que você não vai mais aceitar migalhas. De que você vai honrar a mulher incrível que você é. Aperte o sininho das notificações para ser lembrada diariamente do seu valor. E nos comentários, além de escrever liberdade, conte para nós. Qual parte desse vídeo tocou mais fundo no seu coração? O que você está pronta para mudar a partir de agora? Porque sua história não termina aqui. Ela está apenas começando.